A paz do Senhor, amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Somente até aqui, meus amados. Nessa palavra aqui, de Ezequiel de Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, fala aqui a respeito da confiança no Senhor, né? Fala que bendito, né, abençoado, feliz é aquele que confia no Senhor. Que confia, meus amados, que tenha confiança no Senhor e que no Senhor está a sua confiança, né? E o que exatamente é confiar? O que exatamente é confiar, meus amados? Confiar é a gente acreditar que algo não falhará, né? De que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua palavra, né? Então, quando a gente fala assim, confiar no Senhor, é a gente acreditar, né, de que Ele não vai falhar, de que Ele não falhará. Por que Ele não falhará? Porque Ele é forte o suficiente, Ele é fiel o suficiente para cumprir a sua palavra, para cumprir aquilo que Ele prometeu, para cumprir aquilo que Ele projetou e planejou, né? Então, quando a gente fala de confiar no Senhor, é de ter nele, né, essa confiança, essa esperança de que sim, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, né? E aqui eu fiz umas anotações, meus amados, porque a minha memória não é lá essas coisas, então eu anoto aqui para não me esquecer. E aqui no capítulo 17, 7 de Jeremias, vai falar a respeito, né, vai fazer uma comparação daquele que tem a confiança firmada no Senhor, né? Vai comparar ele aqui a uma árvore plantada perto das águas, cujas raízes se estendem até os ribeiros, né, que é um conjunto de rios ali, riachos. Então, uma pessoa que confia no Senhor, aqui a palavra de Deus está comparando essa pessoa que tem a confiança no Senhor a uma árvore que é plantada perto dos rios, né? Então, essa árvore que ela é plantada junto aos rios, perto dos rios, ela não depende da água da chuva para crescer. Ela não depende da água da chuva para frutificar. Ela não depende da água da chuva, né, para se manter em crescimento, para se manter dando frutos. Não, essa árvore que ela foi plantada ali junto aos ribeiros, perto do rio, ela não depende dos fatores externos, né? Ela não depende que alguém venha e regue ela. Ela não depende que a chuva caia e molhe ela. Por quê? Porque por debaixo do solo, por debaixo da terra ali, as raízes dessa árvore estão em contato direto com esse rio, justamente pelo fato dessa árvore ter sido plantada perto desse rio, né? E o que isso tem a ver com confiança? O que isso tem a ver com confiar em Deus? Meus amados, tem a ver que aqui na palavra do Senhor, em Jeremias 17, 7, vai comparar o ser humano que confia no Senhor exatamente com essa árvore. Ou seja, o ser humano que confia no Senhor, ele não depende de fatores externos. Ele não depende de outras pessoas. Ele não depende que as circunstâncias ao redor dele estejam favoráveis, né, para que ele venha crescer e se sustentar. Por quê? Porque o interior dele já é sustentado e renovado pela fonte de água viva, né? Que é o Senhor Jesus e que é o Espírito Santo de Deus, que é a fonte de água viva, que se mantém no nosso interior. Então a palavra de Deus faz essa comparação, né? Que aquele que tem a sua confiança firmada no Senhor é semelhante a essa árvore, que não depende dos fatores internos, que não depende das circunstâncias estarem favoráveis, né? Não. Por quê? Porque o sustento dessa pessoa, né? O crescimento dessa pessoa está no Senhor, vem do Senhor. Então o Senhor se responsabiliza, né, por cumprir tudo aquilo que for necessário na vida dessa pessoa. Porque confiar é exatamente isso, meus amados. Confiar é a gente acreditar que Deus não vai falhar, que Deus não falhará, porque Ele nunca falha. Que Deus, Ele é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que Ele disse, para cumprir aquilo que Ele prometeu, para cumprir aquilo que Ele projetou, que Ele planejou.
né? Então, confiar é sobre isso. Mas aqui no versículo 6, ainda no capítulo 17 de Jeremias, vai fazer a comparação daquele homem que não confia, né? Daquele ser humano que não confia no Senhor. E vai dizer assim, ele será, né? Maldito, versículo 5, na verdade. Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia nos outros homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, e habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde ninguém vive, né? Então aqui a gente vê que é aquela pessoa que confia no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, né? Que confia nos seres humanos, que torna, né? Que faz dessa função de realizar aquilo que for necessário de realizar em sua vida, colocando essa esperança, essa confiança em outras pessoas, é amaldiçoado. Porque quando a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança de que uma pessoa vai executar aquilo que Deus prometeu pra gente, né? Ou de que nós temos a capacidade de fazer sozinhos aquilo que Deus prometeu pra gente, nós somos malditos. Por quê? Primeiro que a gente não tem a capacidade, meus amados. Em Deuteronômio capítulo 8, 18, vai dizer que Deus é que nos capacita para que nós venhamos a adquirir, né, aquilo que for necessário. Então, primeiro que a gente nem tem a capacidade sozinhos de adquirir qualquer coisa. É o Senhor que nos capacita para que a gente venha adquirir, seja lá o que for, né? E segundo, é que você está confiando num ser carnal, num ser perecível, num ser mortal, né? A sua vida, que também é perecível, também é mortal. E nós devemos confiar a nossa vida, nós devemos confiar o nosso futuro, nós devemos confiar os nossos planos no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é imortal, Ele não falha, né? Ele não tarda, Ele faz tudo no tempo determinado, na hora perfeita do Senhor, tá? E o homem é falho, né? O ser humano é falho. Nós não podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança nos seres humanos, né? E aqui é muito interessante, ainda no capítulo 17 de Jeremias, versículo 8, vai dizer assim, que essa pessoa que confia no Senhor, que é semelhante à árvore, mesmo em tempos de seca, ela vai dar frutos. Por quê? Mesmo em tempos de secas. Aqui está escrito que quando chegar o calor, não temerá, porque as suas folhas estarão verdes. E mesmo em tempo de secas, não deixará de dar frutos. Ou seja, mesmo no calor, não temerá, porque as suas folhas estarão verdes. Não irá se ressecar. E mesmo em tempo de seca, dará frutos. Por quê? Porque o sustento dessa pessoa vai vir do Senhor. Então, mesmo que as situações ao redor estejam desfavoráveis, mesmo que o cenário, que os acontecimentos estejam dizendo tudo ao contrário, mas se essa pessoa firmar a confiança dela em Deus e colocar a confiança somente em Deus, porque, meus amados, não adianta a gente confiar na força do nosso braço. Não adianta a gente querer conseguir cumprir uma promessa que foi Deus que fez com a força do nosso braço. Não adianta a gente querer romper com a força do nosso braço. Não adianta a gente querer converter alguém com a força do nosso braço. Não adianta a gente querer salvar alguém com a força do nosso braço. Não adianta a gente querer fazer nada com a força do nosso braço. Por quê? Quem faz é o Senhor. Deus é que tem o poder, Ele que é forte o suficiente para realizar aquilo que Ele prometeu, né? Deus é aquele que não falha. Nós somos falhos. Muitas coisas a gente não vai conseguir, meus amados. E é uma guerra sem fim, porque você vai gastar sua força, você vai gastar seu tempo, você vai gastar sua saúde para tentar conseguir lograr aquilo com a força do teu braço. Mas não é na força do teu braço que você vai conseguir mudar essa situação. Não é da força do teu braço que você vai conseguir alcançar a promessa que o Senhor te fez. Porque, meus amados, tem muitas promessas que o Senhor nos fez e nos faz. Tem muita coisa que Deus te prometeu e te promete que você só vai alcançar no joelho, tá? Então não adianta você se esforçar, não adianta você correr, não adianta você se exaurir, perder seu tempo, sua saúde, querendo alcançar aquela promessa com a força do teu braço, porque tem promessa que você só vai alcançar no teu joelho.
orando, jejuando, se renunciando, se consagrando, esperando no Senhor e se alinhando com a vontade dele. Se alinhando em fazer aquilo que ele te manda fazer, se alinhando na direção que ele te der para você fazer. Então você vai estar perdendo tempo, gastando a força do teu braço, né? Sendo que era para você estar gastando e dedicando esse tempo em oração, em jejum, em consagração, confiando no Senhor, porque a gente faz o ordinário e Deus faz o extraordinário. E tem promessas que enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você louva, enquanto você adora no Senhor, e é claro, confiando no Senhor, é Ele quem vai fazer, não é você. É Ele quem vai cumprir, não é você. É Ele que vai te dar, não é você, não é a força do teu braço, não. Então, meus amados, confiar no Senhor é isso. É acreditar que Deus não falhará. Aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. E nós precisamos confiar de que Ele vai fazer. De que Ele é forte o suficiente para cumprir com a palavra dEle, independente das circunstâncias. Independente de como esteja a situação à nossa volta. Independente de como estejam, né, os fatores externos. Lembrem-se da árvore. Dessa árvore, né? Que ela não depende da chuva, ela não depende que ninguém regue ela. Por quê? A raiz dela já está perto das águas. A raiz dela, ela já se alimenta dessas águas, né? De águas que não se acabam. E nós também devemos ser assim. Nós devemos manter a nossa raiz, o nosso interno, o nosso interior em contato com essa água. E que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, que é a água viva, a água que nos purifica, que nos lava. É o Senhor Jesus, que é a água da vida, tá? Sem se preocupar com os fatores externos. Por mais que tudo do lado de fora esteja dando errado, por mais que tudo do lado de fora esteja falando não vai dar certo, não vai acontecer, não vai conseguir, não vai romper, não vai prosperar, nós só precisamos nos preocupar com o fator interno. Nós só precisamos nos preocupar em estar em contato direto com essa água. Por quê? Porque quando vier a seca, você dará frutos. Porque mesmo no tempo de calor, onde outras árvores estão ressecadas, onde outras árvores estão perdendo suas folhas, você terá frutos e terá folhas verdes. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor, tá? E nós devemos manter esse contato com essa água, né? Com essa água que vai garantir que mesmo em tempo de seca, mesmo faltando tudo, meus amados, dará fruto. Por quê? Porque não dependemos dos fatores externos, dependemos do Senhor. E é Ele que provê tudo, e é Ele que faz tudo, né? E em Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer: confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. É aquilo que eu falei, meus amados. Não se apoie na força do teu braço, né? Confie no Senhor de todo o teu entendimento. E não se apoie no teu... confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor de todo o coração. Acredita que o Senhor, Ele não falhará. E Ele vai cumprir, né, aquilo que Ele falou. Ele vai cumprir a palavra dEle. Se Ele falou que vai acontecer, então vai acontecer. Confia de que vai acontecer e creia nisso, né? Porque na palavra do Senhor vai dizer que tudo é possível ao que crê. Então, se você crê na palavra que o Senhor liberou na sua vida, ela vai se cumprir. Mas é necessário que você faça o quê? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Não tente fazer do teu jeito, não tente fazer na tua hora, não tente fazer com a força do teu braço, não tente acelerar o tempo, porque quanto mais você tenta acelerar o tempo da promessa que Deus te fez, mais ele vai tardar para que ela demore mais para se cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque quando Deus vê que você está tentando acelerar para viver agora aquilo que ele te prometeu, Ele está vendo, você só está provando para Deus que você não está pronto para receber, que você não está pronta para receber. Então, se você quiser ficar acelerando, usando a força do teu braço, querendo fazer do teu jeito, na tua hora, da tua forma, Deus só vai ver que você não está pronto para receber aquilo que Ele te prometeu. Então, Ele só vai adiar cada vez mais, até que você demonstre que você está pronto. Como que você vai demonstrar que está pronto? Confiando no Senhor e não se preocupando no tempo, na hora, nem do jeito que vai vir.
só crendo que vai vir no tempo que o Senhor quiser que venha, vai acontecer na hora que o Senhor quiser que aconteça, e você precisa crer nisso, tá? Tem um exemplo aqui, meus amados, de uma pessoa, né, que por um momento ele deixou de confiar no Senhor, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, né, que é o capítulo do recenseamento que Davi fez, que não era para ele ter feito. Mas o problema, né, que até então eu não tinha entendido, meus amados, é que o que é esse recenseamento que Davi fez? Davi, no auge do seu reinado como rei de Israel, ele deu uma ordem a Joabe para que Joabe fosse contar todos, né, todos aqueles que estavam sob o domínio de Davi. Né? Ele deu ordem para fazer os israelitas de Berseba até Dan e fizessem um relatório com quantos tinham. Mas, meus amados, assim, era algo humanamente impossível, porque eram muitas e muitas e muitas e muitas pessoas para contar, né? E para muito, né, para até então, essa passagem aqui pode parecer normal. Normal, Davi só pediu para contar quantas pessoas haviam debaixo do domínio dele no reino de Israel. Mas não se trata disso. Se trata, meus amados, que até então eu não tinha entendido, é que Davi, por um momento, ele deixou de confiar no Deus que deu esse reinado para ele, né? Porque Deus tirou Davi do meio do pasto, né? Tirou ele do meio do rebanho que ele pastoreava ali as ovelhas e colocou ele como um rei para governar toda Israel, todo o povo de Deus. E por um momento Davi ele deixou de confiar nesse Deus que fez ele rei e passou a confiar, né, no poder militar, no caso no reinado dele, porque ele tinha um poder militar muito grande. Então Joabe, ele volta com esse relatório e Joabe não conta todas as tribos, porque, como eu falei, era algo humanamente impossível e Joabe achou um absurdo essa ordem e não contou todas as tribos. Mas as tribos que ele conseguiu contar totalizou em 1.100.000 homens, né, habilitados para servir no exército de Davi. 1.100.000 homens, né? Joabe teve que contar um por um, né? Imaginem o tempo que levou para fazer isso. Mas Davi vai nos mostrar aqui que ele ficou até um pouco orgulhoso e arrogante. Por quê? Vai dizer aqui, no versículo 4 de 1 Crônicas 21, que a palavra de Davi prevaleceu, mesmo Joabe falando que não tinha necessidade nenhuma de fazer essa contagem, né? Mas era como se Davi estivesse pensando assim: eu sou o rei, eu que mando, o reinado é meu, então vai e faz agora o que eu te mandei, porque quem manda aqui sou eu. Então a gente consegue ver que Davi, por um momento, ele se esqueceu de quem tinha colocado, quem tinha entregado esse reinado para ele. Quem tinha tornado ele rei de Israel ali, que foi o Senhor, né? E Davi passou a confiar no exército que ele tinha, né? Dos homens militares que ele tinha, no poder militar que ele tinha, no reinado ali que ele tinha, e se esqueceu de confiar no Deus que deu o reinado para ele, porque Deus já tinha prometido várias e várias vezes de que ele iria proteger e guardar Israel, né? Que não seriam carros, nem homens, nem cavalos que iriam proteger e guardar Israel, mas seria o próprio Deus, o Deus vivo. Detalhe, meus amados, Davi, né, é o mesmo que escreveu aquele salmo davídico, que acredito que muitos conhecem, mas Davi escreveu um salmo aqui no livro de Salmos que diz assim: muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Então esse Davi que escreveu esse salmo, que diz, né, muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, é o mesmo que aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, confiou nos seus carros, seus cavalos e seu exército militar, e deixou de confiar no Senhor. E aqui no versículo 8 vai dizer, quando finalmente Davi cai em si e percebe a loucura que ele cometeu. Que loucura foi essa que Davi cometeu? Meus amados, Davi ele confiou no poder militar que ele tinha. Davi se tornou, por um momento, e graças a Deus foi só por um momento, arrogante e orgulhoso, para mostrar que quem mandava era ele, para mostrar que quem tinha o poder militar maior da época que era ele.
para mostrar quantos milhões de soldados ele tinha debaixo do domínio dele, porque ele era um homem de guerra, ele era um comandante de guerra, né? Então ele estava ali um pouco arrogante com esse fato e queria mostrar, queria deixar isso bem claro. E quando no versículo 8 ele percebe a loucura que ele faz, ele diz assim: então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. E o Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos teus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Então nós vemos que, de fato, aquele que confia na força do seu próprio braço, como Davi fez aqui em 1 Crônicas 21, ele é amaldiçoado, né? Porque quando, meus amados, foi só um momentinho. Isso daqui pode ter durado 5, 6, 8, 9 horas, 10 horas, 12 horas, mas foi só por um momento que Davi confiou na força do próprio braço dele e ele já foi amaldiçoado no mesmo dia. Por quê? Porque Davi confiou no braço, na força do braço dele. E o que é isso, confiar na força do braço? É confiar naquilo que ele tinha, né? Nessa época, o que Davi tinha? O reino, o exército, milhões de homens ao seu serviço militar, né? Ele era um comandante de guerra, então ele tinha cavaleiros, carros, carroças, cercos de guerra, né? Soldados, milhares e milhares, milhões de soldados. E ele aqui no momento, ele se apoiou na força do seu próprio braço e deixou de confiar no Senhor. Era como se Davi pensasse assim, no interior dele: o meu exército, eu tenho 1.100.000 soldados. Eu nunca vou ser atingido. Por quê? Porque eu tenho 1.100.000 soldados. E Davi, ele deveria pensar: eu tenho o Senhor dos exércitos comigo e por isso nunca serei atingido. Não é pelo fato de Davi ter 1.100.000 soldados que foram contados que ele não seria atingido. Não, mas era pelo fato dele ter o Senhor dos exércitos com ele. Porque Deus, meus amados, ele é o Senhor dos exércitos. Então você pode ter os soldados que você quiser, mas se você não tiver o Senhor dos exércitos, de nada adianta. Então Davi, no mesmo dia que ele percebeu que cometeu essa loucura, logo o Senhor já veio com um castigo na vida dele. E ele escolheu os 3 dias de praga, né? Sofreu o castigo do Senhor. E milhares, e Deus tocou onde ele mais estava se gloriando, que era o quê? Nos soldados dele. O que Deus fez? Matou, aqui está escrito, né? Que matou. O Senhor enviou assim uma praga, versículo 14, o Senhor assim enviou uma praga sobre Israel e 70.000 homens morreram. Então Deus castigou Davi, amaldiçoou Davi, né, e castigou ele, é claro, onde ele mais estava se gloriando. E Deus faz muito isso, meus amados. Onde você mais se gloria, onde você mais se orgulha, onde você mais bate no peito para ficar arrogante, é onde Deus vai começar a cortar suas asinhas, tá? Igual ele fez aqui com Davi em 1 Crônicas 21. Davi, ele estava se gloriando em quê? Nos 1.100.000 soldados que ele tinha. O que Deus fez? Vai perder 70.000. Toma, menos 70.000 soldados na tua conta aí, no teu recenseamento. Então Deus, ele matou, né? Permitiu que morresse mesmo 70.000 homens da praga que Deus enviou sobre Israel. E vai dizer aqui ainda que Deus ia destruir Jerusalém inteira, mas quando o anjo dele ia fazer isso, Deus olhou e se arrependeu, né? Teve compaixão do povo e disse basta, né? Para que o povo não sofresse mais por causa do pecado de Davi. Então, meus amados, além do fato da gente confiar na força do nosso braço ou naquilo que a gente tem, né? Nos trazer um castigo, né? Deus ainda vai tocar naquilo que você se gloria. Tá? Se você se gloria no seu carro, Deus toca no teu carro. Se você se gloria na tua casa, Deus toca na tua casa. Se você se gloria no seu dinheiro, nas suas riquezas, Deus toca nas suas riquezas. Aqui no caso de Davi, Davi se gloriava no número de soldados que ele tinha. Deus tocou, arrancou 70.000 soldados, ia tirar muito mais. Só que ele teve compaixão e não tirou mais, porque ele ia destruir tudo, né? Deus, ele ia destruir tudo. Para quê? Para Davi entender que quem deu o reinado, quem deu o soldado, quem deu o exército, quem deu tudo foi Deus, tá?
Da mesma forma conosco. Quem nos dá tudo é o Senhor. Então a gente não pode se gloriar. Quer se gloriar em alguma coisa? Se gloria nas suas fraquezas, como o apóstolo Paulo fala. Quer se gloriar em alguma coisa? Se gloria nas perseguições em nome de Cristo. Aí a gente pode se gloriar nisso. Nisso a gente pode se gloriar. Agora, se gloriar nas coisas que Deus nos dá, nos bens que Deus nos dá, nas promessas que Ele cumpre na nossa vida, fique você sabendo que Deus vai tocar e muito possivelmente Ele pode arrancar ou tudo ou parte daquilo que Ele te deu, né? Então, meus amados, Davi ele se esqueceu. Ele confiava no Senhor a vida toda dele, mas nesse momento é que ele se esqueceu de confiar no Senhor, né? E ele passou a confiar nesse poder militar que ele tinha, né? Outra coisa que eu quero deixar clara aqui. É pecado ser rei? Aqui, nesse pecado que Davi cometeu aqui. É pecado ser rei? Não, não é pecado ser rei. O pecado aqui que Davi cometeu foi deixar de confiar no Deus que entregou o reinado para ele e passar a acreditar no reinado que Deus tinha dado para ele. Davi, ele deixou de confiar, né? Ele deixou de confiar no Deus que tinha tirado ele lá do meio do rebanho, transformado ele rei de Israel, e passou a confiar no reinado dele, né? No trono dele, na força dele, na coroa dele, né? Então isso sim que é pecado. Pecado é a gente confiar, colocar nossa confiança e se gloriar naquilo que Deus nos dá e não no Deus que deu aquilo pra gente. Outro exemplo, né, de que isso aconteceu. Não, um exemplo. A parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro, né, do capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, que eu não vou me lembrar o capítulo agora. Mas na parábola do rico e Lázaro, vai trazer dois contrastes. Um homem que era muitíssimo rico, né, que vivia em ostentação, vai dizer, né, que ele vivia em ostentação, enquanto Lázaro, que era um mendigo, pobre, morava na porta dele, né, vivia deitado na porta dele, cheio de feridas, morrendo de fome, né, e vivia ali, na porta dele. E esse homem muito rico, ele vivia luxando, ostentando, se vestia com vestes de realeza, roupas de luxo, as melhores comidas de luxo, e ignorava completamente que tinha um mendigo pobre, né, um necessitado. Ele ignorava que Lázaro estava ali, todo machucado, com fome, com frio, com sede, né, quase sem roupa, nu, na porta da casa dele. Ele ignorava isso completamente. E vai dizer, meus amados, que quando Lázaro morreu, quando esse homem necessitado morreu, ele foi para o seio de Abraão, né? E lá não tinha mais tristeza. Ele foi lá receber a recompensa dele e o descanso eterno no seio de Abraão. Enquanto esse homem rico, ele foi queimado no Hades, né? E vai dizer também nessa parábola de Lucas, que esse homem rico, ele pede, por favor, para que molhe a língua dele com água, pois ele está com muita sede no Hades. E ele precisa também, por favor, que alguém avise aos irmãos dele, para que os irmãos dele não façam aquilo que ele fez, para que eles não vão parar também no Hades, que foi o lugar que ele foi parar. Mas por que esse homem rico foi para o inferno? Porque ele era rico? Porque ele era muito, muito rico e vivia em ostentação? Não, meus amados. É porque ele confiava na riqueza dele. É exatamente isso. Esse homem muito rico, muitíssimo rico, né? Porque nessa parábola a gente vê dois contrastes. O necessitado, né, que vivia ali na porta da casa desse homem, que morreu e foi para o seio de Abraão, né? Recebeu a salvação, a alegria, o conforto, a vida eterna ali. E esse homem muito rico que foi para o Hades, né? Foi para a condenação eterna. Mas ser rico não foi o que condenou ele, porque ser rico, meus amados, não é pecado. Ser rico não é pecado. Só que o problema desse homem rico foi confiar demais nas suas riquezas. Esse homem, ele confiava tanto, ele não só confiava, mas ele amava o seu dinheiro, né? Ele amava o seu dinheiro, ele idolatrava o seu dinheiro, né? As suas riquezas, e ele confiava nas suas riquezas. E ele, meus amados, não ajudava a pessoa que estava na porta dele ali precisando. Porque quando Deus prospera uma pessoa, entendam isso. Quando Deus prospera uma pessoa, Deus prospera essa pessoa para que ela seja um abençoador. Isso não significa que ela vai precisar dar tudo que tem, não. Isso significa que se ela vê
uma pessoa em condições de miséria, de necessidade, de fome, frio, de perigo, ela tem que ajudar, porque Deus prosperou essa pessoa para ela ser um abençoador, né? Então não é pecado ser rico, não é pecado ser rei, no caso de Davi, não é pecado ser governante, ter um nível grande, né? Em Lucas 22, versículo 26, Jesus vai falar assim: o pecado está na forma que você se... Não vai falar isso não, tá? Antes de eu ler aqui, só vou concluir. Ser rei, ser governante, ser rico, não é pecado. O pecado vai estar na forma com que você vai lidar com isso. Vai estar o pecado se você passar a confiar naquilo que Deus te deu do que confiar no Deus que te entregou aquilo. Então, em Lucas 22, 26, vai dizer assim: mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, ou seja, humildade. Aquele que é o maior, aquele que governa, tem que se portar como servo, tem que se portar com humildade. Jesus disse, né, que ele estava aqui entre nós, e Jesus, detalhe, Jesus, rei dos reis, e estava entre nós como rei, se fez no meio dos seus, como servo. Ele se fez no meio dos seus discípulos como servos, lavou os pés deles, né, servia a eles, né, na mesa. E o Senhor, ele vai nos ensinar que aquele, né, que tem um alto posto, ou aquele que quer ser o maior, porque Jesus mesmo fala, não é pecado você querer ser o maior, né? Não é pecado você querer crescer, não é pecado você querer prosperar, não é pecado você querer alcançar um certo objetivo alto na sua vida. Mas saiba que o quanto maior você quiser ser, mais você deve servir, mais você deve ser humilde, tá? Mais você deve servir os necessitados, mais vocês devem servir os feridos, os abandonados, os rejeitados. Ai, Jennifer, onde é que está escrito isso? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim para Timóteo. E detalhe, isso não é uma sugestão, é uma ordem. Está escrito aqui na palavra do Senhor e está escrito o quê? Ordene. Não está escrito sugira. Não está escrito levante uma hipótese. Não está escrito levante uma votação para ver se eles querem fazer isso. Não, está escrito o quê? Ordene. Então é uma ordem. Quando Deus prospera uma pessoa, é para você abençoar quem não tem nada. É para você socorrer quem está na miséria, quem está na rua, quem está com fome, com sede, machucado. Então em 1 Timóteo capítulo 6, 17 vai dizer assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, não pode ser arrogante, tem que ser como servo, ou seja, humilde, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Então, aqui tem 3 ordens aqui, né, que a gente vê na palavra do Senhor. Ordena aos ricos, não seja arrogante. Quando Deus te prospera, você tem que ser humilde e se comportar como servo, tá? Deus não te prosperou e Deus não vai te prosperar para você ficar maltratando ninguém, para você ficar jogando na cara de ninguém que você mudou de vida, para você ficar se achando o top, a grande, o grande, não. Deus vai te prosperar, né? Deus vai te entregar aquilo que Ele te prometeu para você ajudar quem precisa, para você servir quem precisa e para você ser humilde, tá? Porque não seja arrogante, é a primeira ordem. Segunda, não ponha sua esperança na certeza da riqueza. Eu estou olhando 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Segunda ordem, não coloque a sua esperança na riqueza. O que significa isso? Não confie nos bens materiais. Não confie, porque na palavra do Senhor vai dizer que a carruagem não salva ninguém, o cavalo forte não salva ninguém, o arco e a flecha não salva ninguém. O que isso significa? O teu carro de luxo não vai te salvar, tá? Os milhões na sua conta não vão te salvar, a sua mansão não vai te salvar, tá? As tuas ações não vão te salvar. O que vai te salvar? Terceira ordem aqui agora. Confiar em Deus, que de tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Então, o que vai te salvar não é aquilo que você tem. Até porque em Deuteronômio 8:18 vai dizer que quem nos capacita para adquirir riqueza e tudo aquilo que a gente precisa é Deus.
Então, se você é rico, bem-sucedido, próspero e próspera, é porque Deus te capacitou para isso. Porque se Ele não te desse vida, nem saúde, nem inteligência, você não teria chegado aonde você chegou hoje, tá? Então, primeiro, já entenda isso. Não seja arrogante, a primeira ordem. Não coloque a esperança nos bens materiais, porque os bens materiais são perecíveis. Os bens materiais não salvam ninguém, tá? Essa terra é passageira e os bens materiais também são passageiros. Agora, Deus, terceira ordem, coloque a sua esperança em Deus, que provê tudo ricamente para a tua satisfação. Deus é aquele que provê tudo aquilo que você precisa. Tudo, tudo, tudo. Deus provê a saúde, Deus provê a inteligência, Deus provê a disposição, a energia, o trabalho, né, os projetos. Deus provê tudo, absolutamente tudo que a gente precisa para a nossa satisfação, tá? A diferença é que tem gente que não quer entrar em ação com aquilo que Deus está provendo, né? Não quer fazer nada. Aí Deus te entrega algo e você só fica segurando na sua mão, esperando que aquilo se faça sozinho. Mas não vai se fazer sozinho. Se Deus te entregou, é para você fazer, tá? Não é para ficar passando essa responsabilidade para outra pessoa e nem ficar esperando que aquilo se faça sozinho, tá? Então, meus amados, a gente... Ah, e outro detalhe aqui também, no versículo 18 de 1 Timóteo 6, vai dizer assim, acerca do que eu falei, né? Daquela parábola do homem rico e Lázaro, vai dizer assim, outra ordem, ó. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Repartir é dividir, compartilhar aquilo que você tem. Então, além de ser humilde, além de colocar a sua confiança em Deus e não confiar nos seus bens materiais, mas confiar somente em Deus, você tem que praticar o bem, né? Caso a pessoa seja rica, porque eu estou esclarecendo aqui que ser rico não é pecado, meus amados. Desde que você cumpra isso daqui que está escrito. Agora, se você for arrogante, soberbo, ficar pisando, maltratando, humilhando, esculachando os outros só porque você tem alguma coisa e o outro não tem, aí você sabe que você está pecando e Deus está te desprezando, tá? Porque Deus despreza, Deus repudia, na palavra do Senhor está escrito que Deus despreza quem humilha o necessitado e quem oprime o necessitado, tá? Deus sente nojo de quem repudia, de quem humilha o necessitado, tá bom? E vai dizer aqui, né? Esteja pronto para repartir e ser generoso. Então, não adianta você ter riqueza, prosperidade e não querer ajudar ninguém, não querer ajudar quem está passando fome, não querer ajudar quem está passando frio, não querer ajudar, né, quem está precisando de um auxílio, de um socorro, de alguma coisa, sabe? Porque o Senhor vai falar o quê? Sejam prontos a repartir. Não seja arrogante. Não coloque sua esperança na riqueza, porque a riqueza é passageira. Os bens materiais dessa terra são passageiros. A nossa maior riqueza é a nossa salvação. Essa sim é a maior riqueza e a riqueza que você não pode perder, tá? Então, é isso, meus amados. É isso, permanecer sempre humilde. Aquele que o governa deve ser como aquele que serve. Aquele que tem muito dinheiro, aquele que é rico, que é próspero, aquele que lidera, que delega, deve ser como aquele que serve, humilde, pronto a servir, pronto a ajudar, pronto a compartilhar com aquilo que você tem, dividir aquilo que você tem. Se Deus te deu, é para você abençoar aqueles que não têm nada. Então divide, separa uma parte para você e uma parte para aqueles que não têm nada. Por quê? Porque é para isso que Deus nos abençoa. É para isso que Deus nos prospera. Meus amados, o apóstolo Paulo, em todo o ministério dele, ele ajudou, foram muitas e muitas igrejas necessitadas. Inclusive, se eu não me engano, a igreja de Macedônia, que estava passando a uma das maiores escassez financeira da época, que não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar comida, nem roupa, nem sandália, nem nada. Eles levantaram fundos de doação para ajudar na obra do Senhor. Até quem não tinha nada, não tinha nem para sustento próprio. Mas ainda assim, eles levantaram. E o apóstolo Paulo, durante todo o ministério dele, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele trabalhava por conta própria, mesmo trabalhando na obra do Senhor. Mas ele trabalhava por conta própria por dois motivos. O primeiro motivo, para que ninguém jogasse na cara dele que estava ajudando e doando para o ministério dele, né? Falando que ele estava pedindo alguma coisa para o ministério dele. Então, o apóstolo Paulo sempre trabalhou arduamente. Ele vai falar aqui com as próprias mãos, arduamente,
Ele trabalhava para o seu próprio sustento e para ajudar aqueles que necessitavam. E esse é o segundo ponto. O apóstolo Paulo, mesmo vivendo em prol de Cristo, em prol da vontade de Cristo, ele trabalhava também para conseguir dinheiro, né, para ajudar quem não tinha nada. Porque por muitos lugares, muitas províncias e ilhas que o apóstolo Paulo passava, tinha gente que não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar, morava na rua. E aí o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele ia trabalhar. E com esse dinheirinho que ele ia trabalhar, ele separava uma parte para ele, uma parte para a obra do Senhor e uma parte para essas pessoas necessitadas que não tinham nada. Então, meus amados, a gente precisa entender isso, tá? Não confie naquilo que Deus te dá, porque quem nos dá tudo é Deus. Ó, outro exemplo. É pecado ter carro? Não, não é pecado ter carro. Mas se torna pecado se você começar a idolatrar o seu carro que Deus te deu e se você começar a ficar arrogante maltratando quem não tem carro. Não tem carro. Por exemplo, Deus te dá um carro. Aí você começa a idolatrar aquele carro e você começa a ficar arrogante, começa a humilhar outras pessoas que não tem carro. Tipo, você não tem carro, fazer desleixo assim, desprezar essas pessoas. Sai daí, você anda a pé, você não tem nem carro pra andar, eu tenho carro, que não sei o quê, porque Deus me deu carro, agora eu tenho um carro. Eu tô muito acima de você, sai daqui, eu não quero mais você na minha vida, não. Aí você já tá pecando e Deus tá te desprezando, tá quase te vomitando da boca, tá? Agora, outro exemplo também, é pecado... Tem vários exemplos, isso se aplica tudo na nossa vida, ó. É pecado casar? Ter uma esposa ou um marido? Não, pelo contrário, Deus constituiu homem e mulher os fez em Gênesis capítulo 2, para quê? Para que se unisse mesmo em união, para que se casasse em matrimônio e frutificasse na terra tendo muitos filhos. Mas se torna pecado se a mulher passar a idolatrar o seu marido, ou se o marido passar a idolatrar a sua mulher, e eles ficarem arrogantes, né? Distratando quem é solteiro. Vamos supor, pessoas solteiras e falam, eu já tenho meu marido é tudo pra mim, nossa, não sei o que eu faria da minha vida sem o meu marido. Ou o homem falar da sua esposa, né? A minha esposa é tudo pra mim, eu não sei o que eu faria da minha vida sem minha esposa. A minha esposa salvou minha vida. Você tá dando a glória que é pra Deus, a sua esposa. Você está se gloriando no seu casamento, que quem te deu foi Deus. E você tá sendo arrogante com aquilo que Deus te deu, aí o que Deus faz? Ele toca, tá? Às vezes você tá passando por certas situações no seu casamento, na sua vida, em algo que Deus te deu, achando que é o diabo, mas não é o diabo não, é Deus que tá quase arrancando. Por quê? Porque você tá se gloriando naquilo que Ele te deu. Porque você tá adorando mais aquilo que Ele te deu do que Ele que foi que te entregou. Aí às vezes... você tá quase perdendo aquilo que foi uma luta pra conseguir. E tá achando, o diabo tá furioso contra a minha vida. O inferno tá tentando contra meu casamento. Não é não, minha amada, meu amado. É porque você está se gloriando naquilo que Deus te deu. É porque você está se gloriando, né, naquilo que foi a promessa, em vez de se gloriar naquele que quem te deu a promessa. É o que tá escrito na palavra do Senhor. Quer se gloriar? Se gloria nas humilhações, nas perseguições, nas calúnias, né? Por quê? Porque é uma honra, é uma honra. Na palavra do Senhor vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que pra gente ser perseguido e humilhado pelo nome de Jesus Cristo, a gente tem que ser digno o suficiente. Então a gente pode se gloriar nisso. Por exemplo, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo humilhada, estão tramando contra a minha vida. Que isso é muito, muito, muito extremamente frequente, né? Mais frequente isso do que estar todo mundo em paz comigo. É muito, muito frequente isso. Mas vamos supor, né? Estou sendo perseguida, humilhada, apedrejada, caluniada, estão tramando muito contra a minha vida. Nisso eu posso me gloriar. Por quê? Porque para eu ser perseguida, para eu ser humilhada e para eu ser caluniada, eu tenho que ser digna o suficiente para ser perseguida por causa do nome do Senhor. Se estão me perseguindo por eu pregar a verdade, glória a Deus. Nisso eu posso me gloriar. Glória a Deus que eu fui me achada digna o suficiente de ser perseguida pelo nome do Senhor. Nisso a gente pode se gloriar. Tá sendo humilhada pelo nome do Senhor? Glória a Deus que eu fui me achada digna o suficiente pelo Senhor para ser humilhada pelo nome dele, porque o meu galardão tá no céu e não nessa terra. Agora, se gloriar naquilo que ele te deu,
Se gloriar na empresa que Deus te deu, sendo que foi Ele que te deu. Se gloriar no filho que Deus te deu, sendo que foi Deus que te deu. Falar que você não consegue mais viver sem seu filho, sendo que foi Deus que te entregou o teu filho há 15, 16, 14 anos atrás. Olha, cuidado aí, meus irmãos, vamos vigiar, né? Porque a gente não pode se gloriar naquilo que Deus nos dá, porque quem dá é Ele. E a gente precisa lembrar do que Jó falou. O que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, mesmo Deus que dá, Ele também tira, tá? Então, muito cuidado, tá? Não se gloria naquilo que Deus te dá. Não fica orgulhoso com aquilo que Deus te dá, tá? Confia, se gloria somente no Senhor, porque Ele pode acabar tirando de você aquilo que você demorou anos e anos para Ele te entregar, tá? Tem mulher que ora 7, 5 anos para ser mãe. Tem mulher que ora 6, 8 anos, faz campanha de oração, sobe monte, desce monte para ser mãe. E quando Deus finalmente entrega o filho, a filha, faz essa mulher gerar, a mulher passa a idolatrar e amar mais o filho do que a Deus que entregou. Começa a colocar o coração e a dependência da felicidade naquela criança. Começa a pensar: eu só sou feliz se meu filho estiver aqui comigo. Eu só consigo sorrir se minha filha estiver aqui comigo. Ai, meu filho e minha filha é a razão do meu viver. Se o meu filho eu morro de tristeza. Olha, cuidado, tá? Porque se foi Deus que te entregou, olha, Deus tira. Deus me livre, eu não estou lançando praga nem maldição na vida de ninguém não, mas isso é verdade. Da mesma forma que Deus fez na vida de Jó, isso é pra tudo, tá? Se Deus te deu uma empresa, Deus pode tirar, tá? Se Deus deu o carro, Ele pode tirar. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está se gloriando, porque Deus toca naquilo que a gente se gloria, tá? Deus toca naquilo que a gente mais ama, naquilo que a gente mais coloca no nosso coração. Lembrando que em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi se gloriou no exército que ele tinha. E Deus fez o quê? Matou 70 mil do exército de Davi, justamente por ele estar se gloriando na quantidade de soldados que ele tinha. Então, não se gloria naquilo que Deus te dá, mas se gloria no Deus que te entregou aquilo. E claro, confie e acredite sempre que Deus não falhará. Deus não falhará. Ele vai fazer aquilo que Ele disse. Ele é poderoso o suficiente, né, para cumprir aquilo que Ele falou, tá? Então, meus amados, vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, tá? Confia no Senhor, creia porque Ele vai fazer. Deus não falha, tá? Abraão, ele foi ser pai com 100 anos. Foi ter Isaac, né, com 100 anos, o filho da promessa. 100 anos de idade ele tinha. Sara teve filho há 100 anos, o primeiro filho dela. Amamentou com 100 anos, né? Ela amamentou, teve filho e amamentou com 100 anos de idade. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Se Ele falou que vai acontecer, mas você precisa crer e confiar no Senhor, tá? Então que essa palavra venha estar em todos os nossos corações, que a gente venha se lembrar disso, tá? Que Deus venha ser glorificado. Se glorie nas perseguições, nas fraquezas, tá? Não se glorie no teu ministério, porque Deus pode fazer ele despencar. Então, cuidado com isso. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Não se glorie no teu casamento, porque Deus pode colocar confusão ali. Não fique achando... Olha só, porque tem muita gente que fala assim: ai, Deus não é Deus de confusão. Se meu casamento tá essa confusão, só pode ser o diabo. Olha só, lá no livro de Gênesis... vai dizer, Gênesis capítulo 3, seu nome, capítulo 11, Gênesis capítulo 11, vai dizer que Deus enviou uma confusão. Deus enviou uma confusão para que os homens não conseguissem mais se comunicar, porque eles estavam querendo construir a Torre de Babel para alcançar os mais altos céus, né? E outra coisa também, Deus lançou o espírito de confusão e de loucura em Saul. Então não fiquem achando que, Deus não é Deus de confusão, se dá essa confusão na minha vida, só pode ser o diabo. Às vezes, foi Deus que lançou essa confusão na tua vida, tá? Para você perceber
que você está mais apegado, você está amando mais e se gloriando mais aquilo que ele te entregou do que o Deus que te entregou aquilo que você tem agora, tá? Então, em Gênesis 11, Deus lançou uma confusão ali para que os homens não se entendessem, cada um passou a falar uma língua diferente, para eles não se entenderem mais, né? E não construíssem a Torre de Babel. E na história de Saul também, Deus lançou um espírito de confusão e de loucura em Saul, para que ele enlouquecesse por causa da desobediência que ele teve com Deus. Então tem muita coisa que a gente passa na nossa vida achando que é o diabo, mas é Deus, tá? É Deus. Até porque aquilo que Jó viveu na vida dele todinha, que tem muita gente que acha que foi Satanás, não, Satanás que tocou, fez arruaça na vida de Jó. Não, meus amados, foi Deus que permitiu Jó passar aquilo tudo. Não se enganem. Foi Deus que falou assim, Satanás só falou assim, o diálogo foi esse, em Jó, capítulo 1. Satanás, tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal e que me busca e que crê em mim. Aí Satanás falou, também ele só crê e confia no Senhor porque o Senhor cerca ele de bens, de riqueza, de filho, de servo, de boi, de camelo, de gado, de tudo que ele quer, né? Agora tira pra ver se ele vai continuar crendo e sendo fiel ao Senhor. Aí sabe o que Deus falou? Tá bom, vai lá e toca em Jó então. Pode tirar tudo, só não toca na vida dele. Pra eu ver, pra eu te provar que ele vai continuar sendo fiel a mim. Então, meus amados, aquilo tudo que aconteceu na vida de Jó, desde o início até o capítulo 42, não foi Satanás não, foi Deus que permitiu. Pra quê? Pra provar pra Satanás que Jó continuaria sendo fiel a Deus, independente das circunstâncias, tá? Então, que a gente venha guardar essa palavra em nosso coração e que Deus seja glorificado em nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?